Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 10. Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 2, versículo de número 10 e 11. Foi o primeiro livro da Bíblia que eu li. Primeiro livro. Peço um pouquinho de paciência se eu errar em alguma palavra, porque eu estou bem cansado também, né? Graças a Deus por isso. É bom cansar por aquilo que você ama também, né? Esses dias, de segunda a segunda, são dias muito intensos. Enquanto algumas pessoas estão fugindo do Evangelho, de servir, e só querem ser servidos, outras pessoas estão se entregando cada vez mais para servir, para compensar, e Deus derrama graça sobre tudo isso. Mateus capítulo 2, versículo 10 e 11, eu vou ler para vocês a minha tradução. Diz assim: E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Assente-se, por favor. Uma vez eu ouvi de um homem, um parente meu, um tio, faz muitos anos isso. Ele disse bem assim que, sabe por que eu não leio a Bíblia, não estudo nada? Porque é um livro muito antigo. Eu disse, olha, o fato da Bíblia ser antiga só traz mais veracidade, só contextualiza que princípios continuam os mesmos. O homem continua com 2 olhos, o nariz, uma boca, e os problemas de relacionamento continuam o mesmo. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que ela vai tratar desses princípios dentro de nós. Porque embora o livro seja antigo, nós precisamos aprender com aqueles que escreveram o que eles escreveram. Alguém deixou um recado para mim e para você. Alguém que passou por aqui e teve um relacionamento com Deus, deixou registrado um conselho para mim e para você. Alguém que passou por esse carreiro, por esse caminho, deixou uma marca. E tem um significado, tem uma importância disso. Por isso, uma pessoa sábia vai observar essas coisas e vai entender que o melhor caminho é escutar aqueles que passaram por ali primeiro, porque vão evitar uma série de tragédias na sua vida. É de se aprofundar no fato de que o Messias, o Salvador da humanidade, anunciado por milhares de anos, por dezenas e centenas de profetas, esperado por milhões de pessoas com grande expectativa, veio a esse mundo e não foi reconhecido. Pelo menos não pela esmagadora maioria. Por quê? Porque o problema de 2000 anos atrás é o mesmo problema de hoje. Glamour, reconhecimento, usar Deus como se fosse um caminho para alcançar os seus próprios méritos sempre. Eles esperavam glamour, alguém que salvasse, mas alguém que eles tivessem orgulho de dizer, olha aí, esse é o meu rei, esse é o meu salvador, esse é o meu Deus. Eles esperavam que alguém satisfizesse o seu ego, uma imagem de poder imponente. O que muitos dizem por aí é ilusão, pois isso vai trabalhar na cobiça de pessoas. Eles não reconheceram, porque esqueceram o que estava escrito 700 anos antes, em Isaías 53, versículo 2, que diz, não havia nenhuma beleza nele para que o desejássemos. Quando você olhava para Jesus, não havia o glamour de ouro, não havia o glamour de um exército humano acompanhando ele, e de tantas coisas assim.
O que havia ao redor de Jesus eram pedintes, eram doentes, eram ladrões. Você vai acompanhar a história de Jesus, o Evangelho, as boas novas. A palavra Evangelho, no grego significa boas novas, exatamente boas novas para aqueles que estavam sofrendo, para aqueles que reconheciam a sua limitação e tudo mais, precisavam de socorro, mas para isso teriam que reconhecer o seu estado infértil, o seu estado deprimente. Não reconheceram Jesus, os grandes de si mesmo. Não tem como ser cheio do Espírito Santo carregado do próprio ego. Não tem como. Precisa se esvaziar. Desde o seu nascimento, os que vieram até ele, meu irmão, foi por revelação de fé de quem se esvaziou. Eu vi um líder de uma denominação aqui no Brasil, gigantesca. Eu estava vendo, o valor da casa desse homem é 38 milhões o valor da casa dele atualizado. E se a pessoa veio de uma família com dinheiro, ou ele tem uma indústria, não tem problema nenhum. Agora, usar o Evangelho para isso é muito errado. Eu achei interessante o que ele disse naquele podcast. Ele falou assim: eu nunca vi um anjo. Tem muita gente que fala muita coisa, mas eu mesmo nunca vi um anjo. E falou como se aquilo fosse um status de sinceridade da parte dele. Meu irmão, como que você vai ter uma experiência sobrenatural de uma série de coisas, se você não se esvaziar de si mesmo, para ser cheio do caminho de Deus em você? Deus é espírito, e importa que os seus filhos o adorem em espírito, em uma vida verdadeira de evangelho. E você vai chegar em situações tão estreitas, diante de um mar, por exemplo, que você não vai ver condição pelas tuas mãos. Você é obrigado a falar com Deus pela condição. Você é encurralado a reconhecer Deus e pedir para Ele uma solução, alguma situação. E por muitas vezes você vive o sobrenatural de Deus. Mas algumas pessoas, o Deus dele ou dela é mamon, mesmo sendo uns quebrados financeiramente, não é verdade? Porque passam a vida desesperadamente atrás de dinheiro. E o dinheiro foge desesperadamente também. Desde o nascimento de Jesus, ele poderia vir em um berço de ouro, em um palácio, jamais imaginado pela humanidade. Mas a Bíblia diz que ele escolheu o lugar mais simples, exatamente para alcançar os mais simples, nascendo ali numa manjedoura. E a Bíblia diz, você conhece esse evangelho já, talvez de capa a capa, mas mesmo assim eu tenho que lembrar. A Bíblia diz que reis, muito sábios, homens que faziam leituras dos tempos, esses reis, eles vieram do Oriente e buscaram informação sobre esse Jesus. Passaram 2 anos buscando, porque quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que uma estrela no Oriente surgiu. E eles observaram, pela profecia bíblica, essa estrela no Oriente. Então, a partir daquilo, eles se organizaram. A gente não sabe quantos reis eram, a gente só sabe que eram 3 presentes. E então, esses homens começaram a se movimentar para buscar o Messias. E por 2 anos, buscaram o Messias. A gente é acostumado, quando chega o final do ano, ver aquele presépio, um criancinho, um nenezinho assim. Mas quando eles acharam Cristo, Cristo não era um nenezinho. Porque a Bíblia diz que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Eles ficaram 2 anos caminhando. Não é hoje que você vai de carro para algum lugar. Das regiões da Pérsia, onde eles vieram, era muito distante. A informação não era fácil dessa forma. Não tinham redes sociais e tantas coisas assim. E eles passaram a buscar a Cristo, buscando informações, buscando fofocas, ou seja o que for. E a Bíblia diz que chamou a atenção de um rei. Como é que era o nome desse rei? Quem? Isso, Herodes. Quando essa informação chegou até Herodes, ele ficou curioso e muito astuto, porque ele era o rei, ele pediu para falar com eles, com a intenção de defender o seu reinado, defender o seu trono. E a Bíblia diz que Herodes olha para esses reis e fala, esses sábios, e fala para eles: então tá bom, eu não sei onde ele está, mas quando vocês acharem, me avise para que eu vá a adorá-lo também. Mentindo, né? Porque queria na verdade matá-lo. A Bíblia diz
que esses três homens, desculpe, esses três sábios, ou esses sábios, não três, né? Esses sábios, eu falei para você ter paciência comigo hoje. Esses sábios trouxeram 3 presentes, porque acharam o menino com sua mãe, não acharam o bebê com a sua mãe, acharam o menino com a sua mãe, e entregaram 3 presentes. Quais presentes que eram? Ouro, mirra e incenso. Entregaram a Jesus, porque aquilo seria exatamente provisão para eles, durante a caminhada que eles precisavam exercer, porque José teve um sonho, o qual Deus guiava ele para ir até o Egito, para fugir daquela região. E aqueles 3 homens, em sonho, tiveram uma revelação de Deus, que não era para eles voltarem pelo mesmo caminho que eles chegaram, passando por Herodes. Eles tinham que voltar por um caminho diferente. Quando Herodes soube disso, ele ficou extremamente irado, por isso mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Gente, já parou para pensar nisso? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu mato mosca, eu mato pernilongo, porque, meu Deus do céu, me incomoda realmente. Se for aranha marrom, eu mato. E se tiver cobra dentro de casa e for venenosa, eu mato. Fora, não. Até ontem, meu pai e minha mãe chegaram na rua ali, viram eu de bota, de bombacha, mexendo, fazendo valeta e mexendo em coisa. E falaram, eu nem reconheci você, cara, e não sei o quê, por que você está de bota? Eu falei, pai, sem brincadeira, eu já matei umas 6 cobras aqui. É verdade. E uma dentro de casa. Eu abri a porta, uma jararaca, né? E eu falei, aquele ali vai ser fácil matar. Eu estava com o facão na mão, né? Dentro de casa, e eu tenho animais também dentro de casa e coisa e tal, né? Só para você ter uma ideia. Então, agora, gente, não consegue fazer mal, dar um tapa, fazer nada. E um gato, e um cachorro. Eu não consigo fazer nada de mal. Você também, talvez, possivelmente, não consegue fazer nada de mal por esses bichinhos. Imagine por uma criança. Beliscar uma criança inocente, ingênua, um bebezinho. Agora imagine matar. O camarada estava tão endemoniado que ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, inclusive no ventre da mãe, matou as grávidas, para você ter uma ideia. Já parou para pensar nisso? Como isso é pesado? Bem, mas vamos explorar essa ideia numa outra mensagem. Mas só para você entender como a malignidade, ela é pesada em tudo isso. A ira de um homem que quer defender o próprio ego, o reinado, os absurdos que ele faz. A Bíblia diz, meu irmão, que José foi avisado em sonho, depois que Herodes morreu, avisado em sonho para que voltasse para a cidade, para que fosse até qual cidade? Qual vilarejo, aliás? Uma cidadezinha ali, chamada de... Está todo mundo, se eu perguntar do Facebook, da atualização do Instagram, tá bom? Chamada Nazaré. Nazaré. Teve até alguém que disse na Bíblia ali, né? Pode alguma coisa vir de Nazaré? Alguma coisa boa vir de Nazaré? Pode alguém surgir com instrução, com discipulado, com finanças, com comando, bom daquele lugar? Pode alguma coisa acontecer ali? Uma vez alguém chegou e falou para mim assim, viu? Alguns anos atrás. Você é pastor daquela igrejinha ainda, lá no Sabará? Lá naquele bairro? Eu olhei e falei, primeiro aquele bairro não chama Sabará, aquele bairro chama São Miguel. Sabará é um apelido antigo e Sabará significa pedra reluzente, pedra preciosa. Segundo, que eu não sou apadrinhado por ninguém. Terceiro, que nós vamos comprar uma área e vamos construir uma catedral para Jesus, vamos mandar missionário para o mundo inteiro. Lá naquele lugar, vamos mudar. Meu irmão, não abaixa a bola não. A Bíblia diz, se é para você se gloriar, se glorie no Senhor, na missão. Profetize com a tua boca. Alguém vai falar assim, esse menino não vale o feijão que come. Como não vale? Cristo deu a vida dele aqui, para que aquela pessoa tivesse chance, oportunidade, porque Marcos 5 diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Aprenda a rebater as ofensivas de Satanás. Não esqueça. A Bíblia diz que Jesus cresceu ali, e com quase, não era 30, com quase 30 anos, desceu as águas do batismo, para que se cumprisse as Escrituras.
A Bíblia fala, e ele começou o ministério dele ali, falando, pregando, curando, libertando pessoas, falando sobre o arrependimento, pois um novo reino havia chegado, o reino de Deus. A profecia de Daniel, a última parte que derrubaria aquele gigante dos impérios, que está lá em Daniel, cabeça de ouro, sabe? Quando chega no pé, que é de chumbo e barro, que não se misturam, que vem uma bola e destrói todo aquele gigante, aquela bola significa o evangelho, um reino que não terá fim. Aquela cabeça de ouro era o império de Nabucodonosor, e assim vai. E por último, o império dos gregos e dos romanos ali, que não conseguiam se misturar. Aquela bola que vem na profecia é exatamente essa, que destrói esses impérios, e que é um reino que nunca terá fim. Por falar de pecado, por falar de pessoas que se achavam justas, religiosos, que não tinham intimidade nenhuma com Deus, nem nada, coisas muito pesadas, essas pessoas se sentiram afrontadas, e a Bíblia diz que o torturaram e o mataram, mas ele ressuscitou, subiu aos céus, e ainda, sim, pessoas continuam o caluniando, pessoas continuam não o reconhecendo, desprezando, sendo indiferente. Mas esse evangelho, ele é alcançável, porque ele é simples, ele é objetivo. Paulo disse que é loucura para alguns acreditar nesse evangelho, loucura, principalmente para os judeus, um justo morrer pelos injustos. Algumas lições nós podemos tirar com esse evangelho dito hoje aqui, e esse é o título da mensagem: o evangelho de entrega. O evangelho de entrega. 4 observações minhas aqui. Primeiro, muitas pessoas vêm a Cristo porque querem receber. Interessante isso, né? Muitas pessoas que vêm a Cristo porque só querem receber, sempre receber. Eu quero mais, eu quero receber, eu quero resolver os meus problemas, eu quero resolver as questões sentimentais. Deus entra no coração daquela pessoa e faz aquela pessoa gostar de mim, faz aquela pessoa pedir perdão para mim. Até esses dias eu coloquei uma postagem que eu achei interessante. Eu reclamei tanto para Deus daquelas pessoas, e Deus falou para mim que eu que tinha que melhorar. Com aquele fundinho: a Deus eu entreguei o barco do meu ser, e entrei no mar afora. Interessante, né? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui: devemos entregar o nosso reino a Jesus. Meu irmão, é fácil acusar Herodes, né? Olha, ele foi cruel. Olha, Herodes ficou preocupado, por isso que ele buscou o recurso que ele tinha na época, e blá, 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 para eliminar Jesus, porque não se tratava de crianças, era uma realidade nua e crua da época. Mas é fácil culpar Herodes por tudo isso. Mas nós também temos o nosso reino, não é verdade? Nós temos o nosso tempo, nós temos o nosso dinheiro, nós temos o nosso descanso, nós temos a nossa opinião, nós temos o nosso orgulho, nós temos muita coisa que nós consideramos nosso reino. Você olha para a tua família, você olha para as questões da sua vida, o teu corpo, seja que for o teu dinheiro, o teu trabalho, é o teu reino, não é? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meu irmão, Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas a Bíblia diz que nós devemos oferecer o nosso culto racional a Deus, precisamos ter consciência disso. Choveu, eu não vou nem para o culto. Chegou visita, eu não vou nem para o culto. Antigamente, é interessante isso, né? Eu disse esses dias aqui no culto, quando a pessoa comprava uma roupa nova, ela fazia questão de estrear a roupa nova num culto. Não é? Quando a pessoa está, estou com a dor de cabeça, não estou muito legal, eu vou cultuar a Deus porque Deus vai me curar. Agora, meu irmão,
Não sei, cara, deixa eu procurar alguma coisa. Eu acho que eu estou com uma dor aqui. Meu irmão, você passou dos 35, se você não tem nenhuma dor no corpo, é porque você morreu. Não é? Alguma coisa sempre está pegando aí. Né? Pelo amor de Deus. Alguma coisa. Já viu um carro com 35 anos? O cara que compra um carro que tem mais de 30 anos aí, meu irmão, olha, ou ele deixa sempre na garagem para colecionar, ele tem condição para isso, ou se você comprar um carro desse aí, meu irmão, é duas alegrias, a compra e a venda. Porque é sempre aquela, não vou pegar, mas vou dar trabalho, vou. E aí, meu irmão, é outra situação. Agora imagine uma máquina de lavar com 35 anos. Será que ela, você lembra aquelas máquinas Miller, aquelas redondonas assim, de madeira? Aquilo era um pagode, né? Nos anos 90. Ele era um pagode. E eu lembro, aquela maquinona redonda. Alguns estão tipo aquela máquina mesmo. E aí a pessoa vai falar, mas eu estou com uma dorzinha aqui. E eu não estou de bom humor hoje. Eu estou brabo com o Ivan. Eu não gostei do que o Anderson falou para mim. Olha, me olharam torto. Não reconheceram eu tal dia. Não fizeram tal coisa. Eu não estou com o meu humor legal. Eu não vou entregar o meu. É Deus que vai. Eu não vou entregar o meu culto racional para Deus, não. Está entendendo como está invertido algumas ideias? Nós devemos entregar o nosso reino a Deus. Tudo que nós temos devemos confiar a Deus. Meu tempo, minha saúde, meu sono, meus bens. Porque nós fazemos sacrifícios por aquilo que nós amamos. Nós fazemos aquilo que nós não gostamos por aquilo que nós amamos. Ou por acaso, chega o dia de você ir trabalhar. Você vai, acho que eu não vou hoje porque eu não estou de bom humor. Não tem conversa, né? Engula, se resolva e vá. Eu não vou trabalhar porque está chegando um parente na minha casa. Não tem dessa, né? Então não existe falta de tempo, existe prioridade. E quando você não ama, sabe a história? Eu não sei se você já levou toco de alguém aqui, já levou um corte de alguém, quando ele fala, sabe, não é você, sou eu. Para a pessoa não tentar se explicar, para a pessoa não tentar nem se arrumar na vida, nem tente, é isso, porque não é você, sou eu, sabe, eu preciso me organizar, eu preciso de um tempo. E aí tem gente que tem esse comportamento com relação a Deus, a fé, a comunhão, ou aqueles que pensam assim, não, eu não preciso ter comunhão com a Taline, de jeito nenhum, não preciso ter comunhão, não, eu faço o meu altar aqui em casa. Isso é antibíblico, porque Cristo não morreu por você nem por mim, Ele morreu por sua igreja, então está falando de comunhão, corpo de Cristo, é isso. E só não vai fazer parte disso quem tem o coração duro, quem não perdoa, quem é orgulhoso demais ou quem desprioriza. Porque a Bíblia diz no livro de Atos que a igreja estava unida no propósito. Então, isso só vai acontecer se você entregar a tua vida para Jesus de verdade. Devemos entregar o nosso reino para Jesus, porque ele não veio para piorar. Herodes perdeu o reino dele? Perdeu, né? Herodes morreu. Não importa, olha, eu estava vendo algumas estatísticas de Elon Musk, o homem mais rico do planeta Terra hoje. O primeiro trilionário dos nossos tempos aí. O cara é tão rico, meu irmão. E eles estavam falando que esse cara, a quantidade de milhões que ele podia gastar por dia, por viver ainda tantos 100 anos ainda, e ele não teria gasto o dinheiro dele ainda. Tantas e tantas coisas assim. Mas no dia da sua morte, ele não pode levar $1 centavo. Nada. O reino dele acaba aqui. O reino de Herodes acabou aqui. O meu e o teu reino acaba aqui. Mas o reino de Deus não. É eterno. E se entregarmos nosso reino a Ele, a Bíblia diz sobre as bem-aventuranças 2 vezes, aqui e no porvir, quando entregamos essa liderança a Ele. Meus irmãos, é um evangelho de entrega. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega o teu reino para Ele, meu irmão. Entrega. Tá bom? Algumas pessoas vêm para a igreja, mas nunca querem servir um ao outro. Só querem receber, sempre. Sempre receber. Tem pessoas que fazem pelas outras pessoas, mas a grande maioria é só troca de favor. Sabe por que eu vou fazer pelo Giovanni?
porque ele pode me arrumar algum emprego lá. Então eu vou urubuzar ele. Eu fico orbitando ele para ver alguma vantagem. Não, rapaz, eu tenho lá, não sei o quê. Eu te dou, eu faço por você. Mas já está preparando um gatilho ali na frente. Isso não é fazer pelo próximo. Isso é favor. Político faz favor, faz aliança. Muitas pessoas fazem isso. Agora, fazer por quem não te oferece nada. Fazer, meu irmão, a primeira vez por aqueles que você sabe que são pessoas que são ingratas. Seja o que for. Não deve bater muito bem da cabeça, né? Mas quando você olha para Jesus, ele estava numa cruz, rodeado de pessoas ingratas, que o abandonaram, pessoas que o acusaram, pessoas que continuavam cobrando dele. Sai daí, tira a gente daqui também, você não é Deus? Ele continuou fazendo, mesmo sendo acusado. E ele nos ensina que o Evangelho é entrega. O Evangelho, meu irmão, ele é entrega. Segundo ponto, Jesus recebeu mirra. Você sabe o que é mirra? Esse tempo atrás eu estava vendo um documentário de uma arqueologia, e até a arqueóloga, ela falou assim, isso aqui você passa para lá e para cá, e você não percebe, porque mirra não é é como se fosse um arbusto um pouco maior, ele não é bonito, é um troço um tanto espinhento que nem da bola. Quando você quebra aquele galinho dele, você sente o cheiro, mas você tem que tirar muito daquilo ali, para você ter um pouco de óleo. Ele é muito perfumado, por isso que era muito caro, porque era muito trabalhoso, espinhos e situações assim. Olha só, hoje nós temos uma tecnologia que banaliza até isso, né? Misturas que se faz químicas que você consegue ter ali o que não é mirra, mas tem o cheiro da mirra. Mas você sabe para que servia a mirra na época? Uma das maiores utilidades da mirra na época era exatamente quando a pessoa nobre falecia, eles passavam o óleo de mirra no seu corpo, para que pudessem de alguma forma guardar o corpo ali, o que chamam de hoje de velar o corpo hoje, por mais tempo. Então, o óleo significa exatamente para alguém que morreu, seria aquilo. Mas era uma iguaria, no caso de José e Maria, eles venderiam aquilo. Mas no caso da mirra, quando alguém é ungido alguma coisa aqui com mirra, é exatamente nesse princípio, morreu para si mesmo. Morreu para si mesmo. É interessante, quando Cristo foi ungido, né? Você sabia que Cristo foi para a cruz perfumado? Sério, pastor? A Bíblia fala que antes da crucificação, uma mulher chega e derrama um vaso de alabastro, ali, alabastro é um formato, derrama sobre a cabeça de Jesus, aquele óleo, sobre os cabelos, sobre ele. E alguém ainda até diz, Judas, né? Ele não reclamava por causa da atitude da mulher em si, mas é porque ele era o tesoureiro e ele tirava vantagens do dinheiro dos apóstolos. Olha só, por isso que ele reclamou. Ele falou, podia ter feito isso aí, dado aos pobres o dinheiro. Aí Jesus falou sobre a missão. Ele foi ungido para isso, exatamente para isso. Quando Jesus recebeu mirra, ela também é uma erva amarga. Ela é tratada de uma árvore cheia de espinhos. Isso é, meus irmãos, você quer sentir esse cheiro? É importante enfrentar os espinhos e muitas vezes a amargura, porque é muito bonito você falar de perdão, é uma poesia mais linda. Agora, você tem que perdoar, é exatamente você pagar o preço por alguém. É entrega, é entrega, é entregar o seu conforto, é entregar o seu direito, as suas vontades, muitas vezes, e viver Jesus, viver no que Ele está falando. Isso não é fácil. Jesus passou por isso, e Ele pode entender quem passa por isso. Não profissionalize a fé, porque cristianismo é estilo de vida, é filosofia de vida, são escolhas de conduta, e é verdadeiro. Mas você conhece pessoas que estão tentando profissionalizar a fé. Se não der oferta, não prega. Se não pagar não sei o quê, não faz. Sempre assim. Jesus foi perseguido, humilhado, caluniado, traído, sofreu preconceito, bullying, dor, desprezo, e ele continuou servindo. Ele não deixou de se entregar
por causa dos traidores, não deixou de se entregar por causa dos ingratos. Você sabe o que é crescer em Nazaré? Sabe o que é fugir, amar e não ser correspondido? Pois é, ele também sabe, e com maestria. Mateus 28, ele diz assim: você está cansado? Você está sobrecarregado? Como é que você está? Vem até mim, eu vou aliviar você. Mas tem um porém: conheça de mim, tenha intimidade comigo. Eu sou manso e humilde de espírito. E aí você vai achar descanso para a tua alma, que anda tão perturbada assim. Mas você tem que conhecer sobre mim, você tem que conhecer esse caminho. Ah, meus irmãos, isso é muito poderoso. Marcos, no capítulo 8, versículo 34, diz assim: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão, a cruz, ela representa a morte da velha criatura. Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz assim: os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus, ele não procura perfeição, Deus procura entrega verdadeira, entrega verdadeira. Isso é muito forte para alguns. Terceiro ponto que me chama a atenção: a Bíblia diz que os sábios não voltaram pelo mesmo caminho. Todos que têm um encontro com Cristo não irão novamente pelo mesmo caminho. A entrega, ela produz intimidade. A entrega produz transformação. Ela reverte um poder espiritual na vida da pessoa. Direção de Deus. Agora tem pessoas que a Bíblia diz que são pessoas de dura serviço. É interessante isso, né? Eu estava conversando com um pastor esse tempo atrás, e ele toma remédio muito forte, inclusive, porque ele quebrou o pescoço nessa parte, que é a parte cervical. Cervical. Tem gente que não consegue dobrar assim, ó. Não consegue servir. Na prática, não consegue servir ninguém. Você vê hoje um adolescente, às vezes, um junior, que o pai e a mãe tem que ficar servindo toda hora, senão não faz nada. Você vê aquele marido bebezão, que toda hora ele quer ser servido pela mulher, ou aquela mulher bebezona, que toda hora o marido tem que estar servindo. Meu irmão, consciência. Não tem problema um fazer pelo outro, nem pai, nem filho, nem marido, nem esposa. Não é sobre isso que eu estou falando, mas eu estou falando de consciência própria. Consciência própria. Nós precisamos entender que quando a gente não cuida daquilo que é nossa responsabilidade, nós estaremos pesando para as pessoas que a gente diz amar. Quando você deixa a meia jogada, quando você deixa o copo sujo, quando você não tira nem o prato da pia, da mesa, quando você, meu irmão, deixa a toalha jogada, quando você, meu irmão, não se responsabiliza também por nada de conta, nada, luz acesa, seja qualquer coisa, falta consciência. Falta consciência. Então, meus irmãos, a entrega, ela vai produzir intimidade. Tem pessoas que não entregaram o seu coração, a sua vida para Jesus, e aí não tem intimidade, não consegue discernir. Sabe quando você tem intimidade com uma pessoa? Você está num evento, você só olha um para o outro assim, um outro já sabe o que é, já sabe do que estão falando, já sabe do que significa, porque tem intimidade um com o outro. Por muitos anos, eu fui líder do louvor, e eu, ministrando louvor, olhava o baterista, ele já sabia o que tinha que fazer. O Ivan vai lembrar disso, né, Ivan? Olhava para o músico, e já sabia o que tinha que fazer. Qualquer gesto, qualquer intimidade. Algumas pessoas não têm intimidade para ouvir a voz de Deus quando Deus fala ao seu coração. O coração na Bíblia é aqui, ó. E é algo muito sério. Deus deixa bem claro isso, mas porque não teve entrega suficiente, não tem intimidade, não se alegra com aquilo que Deus se alegra, meu irmão. Mas quando você tem intimidade com Deus, isso se reverte em poder espiritual. Você vai ver o milagre, o poder de Deus na tua vida. Isso é verdade. Quando a pessoa faz isso, meu irmão, quando a pessoa não entrega a sua vida para Jesus, nesse evangelho, sabe o que acontece? Fica perdido mesmo dentro da igreja. Você conhece alguém perdido dentro da igreja? Pois é, mas Deus está falando com a gente, para a gente se policiar.
a mensagem fica desinteressante. Nada tem a atenção nossa mais. A pessoa fica perdida dentro da igreja porque fica dengosa. Ninguém faz visita para mim. A Bíblia fala para fazer visita para quem está doente. Tem gente que está capengando, não tem um braço, não tem a perna, mas vai para a balada. Enche o nariz de gole e Mas para vir para a igreja, não, tem que vir na minha casa. Senão, em outras palavras, se não me agradar, eu não vou. Conhece alguém assim? E fala mal da igreja. Não, ninguém faz visita. Por acaso alguém liga para mim e fala, pastor, tem como vir aqui na minha casa e eu não vou? Eu vou. Alguém me liga, eu não atendo? Mas ainda algumas pessoas usam de pretexto, porque não se entregam para Jesus. Se entregam para qualquer outra coisa. Aí sabe o que acontece? Ficam dengosas. Ficam pessoas que, além de não servir, querem serem servidas. Confiam, além do conveniente, no seu próprio braço. Eu acho interessante uma frase do pastor Rogério, que não é uma frase fácil. Ele falou, Deus me chamou para pastorear um rebanho e não egos. Interessante. Para pastorear um rebanho e não egos. Não gostei. Se fecha, não vou fazer enquanto não me convencer, não me agradar, ou seja o que for. Meu irmão, entenda que isso vai custar muito caro para a sua vida. Entenda isso. Cristo, Ele muda o rumo da sua vida quando você se entrega a Ele, mas muda para melhor, tá? Não esquece disso não. Ele falou, eu sou a verdade, o caminho, e ninguém, quando Ele fala ninguém vai ao Pai, se não for através das pegadas dEle, do que Ele ensinou. Quarto ponto. É preciso, e eu convido você a entregar e a experimentar esse evangelho de entrega. Porque se você não tiver evangelho de entrega verdadeira, você nunca vai experimentar o sobrenatural de Deus na tua vida. Você nunca vai entender. Isso vai ser uma coisa louca para você, tá? Lucas capítulo 18, versículo 29 ao 30 diz assim, ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, por amor do reino de Deus, e não receba muitas vezes mais. O evangelho, ele é um chamado de Deus, mas ele é um chamado à entrega. Entregar a sua confiança, entregar o seu medo, entregar, meu irmão, atitudes que outrora você não iria entregar. Hoje, se você, assim como esses homens sábios do Oriente, viu essa estrela no Oriente, se você recebeu essa revelação, entregue o teu reino a Ele, entregue o teu ego a Ele. Você já tentou um monte de coisa na tua vida, mas comece a ler esse evangelho de Mateus, você vai saber que Deus escreveu essa carta para você. Pastor, eu não sou bom de ler, eu não gosto de ler. Se esforce, porque quando você ama, você se esforça. Quando você ama, meu irmão, quando você quer algo de verdade, você dá um jeito. Tem gente que não sabe nem ler, mas pede para alguém colocar para escutar, porque é a própria boca de Deus contando a história que vale a pena para mim e para você. Esse evangelho brilha como aquela estrela no Oriente, mas para quem olha para baixo, não, para quem olha para cima, para quem olha na expectativa do Messias, pois Ele chama você para guiar você. De tantas estrelas, uma te provoca, uma te chama, aquela que quer mudar o rumo da tua vida, aquela que quer que você ande por um caminho diferente. Reconhecê-lo faz com que você dê um passo que mude a direção de toda uma caminhada. Esse evangelho é poderoso, meu irmão, extremamente poderoso. Só que algumas pessoas querem usar isso exatamente para o seu ego, e a sua vida é um desastre em cima disso. Não entende porque estão dentro de uma igreja, dentro de 4 paredes, e a sua vida não funciona com Deus, por falta de entrega. Você precisa entregar a sua vida para Jesus.
Por mais que você esteja numa igreja 200 anos, Ele está chamando você para um ministério, Ele está chamando você para se qualificar, independente da sua idade, Ele está chamando você na vocação que Ele te deu, Ele está chamando, e se o teu coração arde, Ele está chamando você, se você reconhece a voz de Deus, meu irmão, não endureça o seu coração, não seja de dura cerviz, porque não tem idade para isso. Hoje, eu fui nas bodas de 50 anos de um tio meu, pela manhã. Daquele jeitão, eu fui criado lá. Costela, fogo de chão, Cheguei lá, uma parente minha trouxe um rapazinho, que eu fiz uma visita para ele. Isso acho que foi ano passado, uma visita para a família dele. E ela chamou ele e falou bem assim, esse aqui vai ser pastor agora também. Eu falei, sério? Que Deus abençoe. Quantos anos você tem? Ele falou 15. Aí falou que eu fui na casa dele. 15 anos ele tem. É um menino que estava indo em psicólogo, psiquiatra, problemas familiares, neurológicos terríveis. Hoje, a única pessoa que ele vai é Jesus. Ele está tocando bateria numa igreja, está se especializando mais. Por quê, meu irmão? Por quê? Porque ele teve uma entrega com Jesus. O vô e a avó que estavam lembrando eu disso, estava apresentando para mim, eles falaram, e eu e você temos que tomar vergonha na cara, né? Temos que ir lá prestigiar. O menino vai sempre, toda semana, sei lá quantas vezes que está lá na igreja, e a gente nunca foi lá. Até quando vai ficar nesse discurso? Até quando vai ficar nessa de vez em quando, talvez? Eu lembro de pessoas que chegaram até mim com o casamento falido, com a vida arrebentada. E aí, faz o curso de casais, entra numa célula de casais, faz isso, faz aquilo. Até na saúde, Deus curou. Você sabe que tem diabetes que ela é tão forte que não funciona nada, principalmente no homem. Deus restaurou o homem, Deus restaurou o casamento, Deus restaurou tudo. Deus tinha dado vocação. Daí quando chega na hora de servir ao próximo, ou fazer alguma coisa na igreja, dessa forma, para servir o próximo, não. Ir no culto de vez em quando, tudo bem, mas se envolver, dá muito problema, esse povo é muito problemático, sempre tem, eu quero é viver minha vida. Não entregou sua vida para Jesus, recebeu os benefícios de quem entregou sua vida para Jesus, mas não tem intimidade com Cristo, para ouvir o chamado dEle. Meu irmão, entregue a sua vida para Jesus, e volte por um outro caminho, volte, essa semana você andou por um caminho, mas o Senhor quer que você ande por um outro caminho. Entrega o teu coração para Jesus, e Ele fará coisas incríveis na sua vida. Uma vez, eu tinha chegado numa conclusão. Eu estava indo para a igreja, já faziam quase 4 anos, na verdade, já faziam 4 anos que eu estava indo para a igreja sozinho. A minha esposa não queria ir para a igreja de jeito nenhum, e ainda brigava cada vez que você vai para a igreja de novo? Vai abandonar sua família? Ela não era convertida na época. Hoje ela é uma pessoa totalmente diferente. Um exemplo para mim em muitas coisas. Mas na época, ela estava no mundo, ela não conhecia. Não é? Ela teve experiências amargas de pessoas que não serviram também. Vai para a igreja, vai abandonar a tua família? É isso? É sempre aquela pressão. De novo? Vai servir aquelas pessoas lá? Ou você vai... E foram por muitas vezes, cada vez que ia para o culto. Cada vez que ia para o culto. E eu lembro num dia que eu cheguei em casa, eu pensei, eu acho que ela me abandonou. Eu acho que ela me abandonou. Mas eu não dei uma de Capitão Nascimento, nunca. Escuta aqui, ó, para isso acontecer. Eu cheguei em casa, não estava lá. Eu lembro que era um dia de muito frio e ainda estava garoando. Eu falei, se eu ficar aqui agora, eu vou ficar louco. Se eu ficar aqui, eu vou ficar louco. Porque eu olho para um canto, lembro da esposa, lembro o Eduardo na época tinha, eu acho que 2 aninhos, né? Hoje ele tem 26. Ele tinha um aninho mais ou menos. E aí, vai fazer 26, aliás, em outubro. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer aqui? Saí andar, à noite. Saí caminhar. E passava nas casas, às vezes olhava na janela e eu via aquelas famílias comemorando algo. Sabe aqueles filmes de Natal do final do ano? E eu escutava às vezes, sabe aqueles sininhos que eles deixam na frente da porta? Aquele silêncio na rua, aquele vento, aquela garoa. E eu nem sentia o frio, nem sentia aquela garoa. Tamanho era a tristeza. E os pensamentos de confusão. O que eu estou fazendo errado? Será que eu estou fazendo errado? Deus, eu estou procurando servir da melhor forma que eu consigo. E aí eu lembro que, no meio do caminho, eu cheguei numa conclusão. Já sei.
eu vou me separar. Andarão dois juntos e não falar a mesma língua? Amós 3:3. Fui para casa, dobrei o meu joelho e falei, Senhor, eu estava buscando a Deus. Eu cheguei na conclusão que eu vou me separar. Por quê? E expliquei para Deus por quê. E aí enxuguei as lágrimas, sentei e eu falei, vou ler o Evangelho de novo. Vou buscar a Deus de novo, vou ler de novo. E comecei a ler Mateus no capítulo 1, no versículo 24, estava escrito. Um versículo que já tinha passado quantas vezes por cima, mas isso que eu falo sobre a revelação de Deus no coração. Capítulo 1, versículo 24. E José, despertando do sono, recebeu a sua esposa. E aí eu me aprofundei nisso. O que foi que passava no coração de José? Porque a mulher dele engravidou, e não foi dele. O que passava? E eu fui me aprofundar nas histórias. Na época não tinha internet desse jeito, não tinha nem celular. E eu fui me aprofundar em livro, procura aqui, e orar a Deus. E entender que o que eu estava passando poderia ser um pesadelo. Mas aquilo que Deus tinha prometido, meu irmão, era algo muito grande. Receber a sua esposa. Que aquele que cuidou de mim, estava cuidando dela também. E que eu não entendia tudo que estava acontecendo, mas eu tinha que aprender a confiar nele. E aí, meu irmão, eu recebi a minha esposa. E a minha esposa, passado alguns dias, me procurou. E depois contou que ela tinha ido sozinha para uma igreja. E o pastor de lá, levando a mensagem, ele falou, caminha com o teu marido. Sabia que tem mulher, tem homem que é assim e tem mulher que é desse jeito. Aí ela falou que ela foi ligar o rádio. E uma pregadora ou pregador disse assim, que a mulher sábia edifica o lar, mas a tola destrói. E aí ela foi e procurou o meu sogro. O meu sogro era interessante. Ele é tipo Bolsonaro para falar. Chegou até onde chegou porque fala. Só não foi mais longe porque fala também. Isso é, ninguém segura ele. Ele vai fazer 77, mas ele fala. Não importa o que vem na cabeça, ele fala. E é opinioso, é isso aí. Se está errado, não está. E ela chegou lá para desabafar. Porque ele isso, e igreja não sei o quê. E aquele dia, acho que meu sogro... meu irmão, não sei. Eu sei que quando Deus manda, até o diabo obedece. Né? Meu sogro olhou para ela e falou, que menino que você conhece, que tem 19 anos, só trabalha, cuida da família, vai para a igreja, faz isso, faz aquilo. Mulher, vá se cuidar para o teu marido, acompanha ele para a igreja. Falou algumas coisas para ele assim, para ela. Quando ela chegou em casa, e eu chamei ela para conversar, depois de todo aquele sofrimento, eu falei, amor, eu preciso que você me escute, eu quero que você me escute, mas eu não quero ser interrompido, eu também não vou interromper você. Porque a gente precisa conversar sobre esse tipo de coisa. Eu já estava escrevendo cartas para ela. E aí ela chorou e falou assim, amor, não precisa você falar nada. Porque o Espírito Santo está falando comigo. Aonde eu vou, Ele está falando comigo. E ele falou isso, aconteceu isso em tal lugar. E o meu padrasto disse isso. Eu falei, o que? Então é Deus mesmo. É Deus mesmo. E aí... falou isso, e ela falou, parecia Ruth e Noemi, aonde você for, irei eu, o seu Deus será o meu Deus. E aí, meu irmão, eu tive que me adaptar na vida, porque não é só receber a bênção de Deus, você tem que se adequar, porque eu era acostumado sempre a estar 1 hora antes no culto, aonde eu fosse, eu estava no mínimo 1 hora antes, e eu me arrumo, meu irmão, 15 minutos, estou ali tomado banho, barba feita, pergunta para a Gleice para você ver, aqui é rápido, tá? 20 minutos no máximo transbordando, porque eu tenho que tomar café também. E ainda deixo o chimarrão pronto. E aí, eu tinha que esperar ela se arrumar. E a gente tinha que se adaptar à nova vida. E aí eu tinha que também, peraí, ela também vai ter que aprender a se adequar. Porque daí chegava no culto, sentava, e daí eu estou movimentando, ajuda lá, faz aqui, mexe aqui. Todo mundo senta do lado das esposas, né? E você fica aí. Para lá e para cá, né? Só você que não fica do meu lado. Então, tem toda uma caminhada, até Deus ir despertando, porque agora, às vezes, eu estou sentado e ela está lá para ir para cá. Meu irmão, entrega o teu casamento para Jesus. Entrega essa dor para Jesus. Evangelho é entrega e confiar em Deus. Eu nem vou começar a falar de dízimo aqui. Mas
que não consegue ofertar, dizimar, é porque alguma área precisa aprender a confiar em Deus. Deus não vai deixar faltar na vida de ninguém, pode ter certeza, mas Ele quer abençoar a tua vida. Isso não é troca com Deus, isso é importância de consciência com o reino dEle, de coração. E eu quero fazer um convite para você. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento, e eu quero convidar aqueles que querem entregar o seu reino para Jesus hoje, porque esse é um evangelho de entrega. Eu não sei o que está pendendo na tua vida. As pessoas escutam tantas coisas de você vai vencer, você vai isso, você vai aquilo toda hora, e tantas coisas viciantes que o ego ele fica cheio e amargo e frustrado ao mesmo tempo. O evangelho é algo que destrói a gente e nos constrói melhor, um caminho melhor. Olha para cá. Qual área da tua vida você precisa entregar para Jesus? Qual quarto da tua vida que ainda tem a porta fechada e falar, Jesus pode vir na sala, pode vir aqui, mas nesse quarto aqui eu não quero que o senhor entre, tá? O que você precisa entregar para Jesus? Porque evangelho é entrega. E às vezes você vem para uma igreja só para receber, mas nunca para servir. Deus quer usar a tua vida, Deus quer abençoar você, além da conveniência, porque Ele nos indeniza, pode ter certeza. Põe a mão no teu coração assim, e com a sua cabeça levantada e com os teus olhos fechados, eu quero que você visualize o Deus que tirou você, o Deus que convidou, o Deus que te chama. Porque enquanto eu estava trazendo essa mensagem, talvez tinha uma crítica dentro de você, talvez você estava humanizando uma palavra que é espiritual. Enquanto eu estava levando essa mensagem, Satanás tentou perturbar você de toda e qualquer forma. Reclamações internas, seja o que for, acusações, mas também você ouviu a voz de Deus dentro de você. Você sabia que era Deus ministrando em algo que você precisa ter coragem para entregar para Ele, alguma área. Eu não sei se é um vício, eu não sei se é dinheiro, eu não sei se é um relacionamento, eu não sei se é a postura ministerial, eu não sei o que é, mas decepções passadas, elas não têm o poder de matar aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Deus chamou você, meu irmão, para morrer nele e para viver nele. Se entrega de verdade, se entrega de corpo, alma e espírito, e eu vou orar junto com você, e você vai entregar o teu ego, o teu reino a Ele, porque você sabe que Ele está falando com você. Poderoso Deus, tem pessoas que estão aqui e tem pessoas que estão me assistindo, meu Pai, e talvez está vivenciando algo numa cama de hospital, às vezes numa penitenciária, às vezes está trabalhando, às vezes está fazendo uma manutenção na sua casa, seja o que for, mas está escutando esse evangelho de entrega. E é justamente isso que precisa fazer, entregar alguma área da sua vida com grande devoção, entregar de verdade, sem ficar questionando toda hora ou medindo pessoas para isso. Pai, que essa pessoa a partir deste momento seja abençoado, abençoada na área que mais precisa, a área que vai entregar ao Senhor, que está fazendo isso neste momento, não só em palavras, mas os seus pensamentos estão sendo dirigidos nas atitudes que precisam ter. O Senhor é o Deus que ressuscita um projeto de eternidade, um reino que não tem fim sobre esta vida. Por isso, Espírito Santo, ressuscita, Santo Deus, esses ossos secos, reanima esta fé que precisa ser reconfigurada, estabelece sobre esta vida, meu Deus, novos passos, uma experiência contigo, mas não por ter experiência, mas sim como resultado de alguém que decidiu entregar essas áreas para o Senhor e vive algo sobrenatural. No nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que esse homem, que essa mulher tenha uma nova vida, uma nova perspectiva de vida, Santo Deus, um coração renovado, vida, meu Deus, que não venha romantizar o pecado, a queda, mas venha se esforçar diante do Senhor,
Por isso, Espírito Santo, eu quero pedir ao Senhor, acenda em cada coração essa nova vida, que isso seja para louvor da sua glória, que essa estrela que está brilhando no Oriente venha guiar os passos desse homem e dessa mulher, que no mundo espiritual eles recebam no nome de Jesus o teu novo, para louvor da sua glória, em nome de Jesus, amém?